boa noite. Deixa eu me ajustar aqui. Em Brasília são 21 horas. Estamos ao vivo no Coro na Quarentena com o programa Buda e os Monges, aqui nesse canal sensacional de pessoas muito interessantes, muito bacanas, que se juntaram para fazer esse projeto de levantar o astral durante esse período estranho. Nosso programa está indo ao ar hoje, excepcionalmente às 21 horas, porque eu vou conversar com a minha amiga, minha convidada. Ela respeita, ela observa o Shabat. Nós somos amigos desde o tempo em que nenhum dos dois tinha idade para saber muito de alguma coisa, qualquer que fosse. E de lá para cá ela virou professora de Cabala, desenvolveu também um método próprio de conscientização, de espiritualidade, chamado Expressão Consciência. E eu continuei sem saber nada. Então eu vou conversar hoje com a minha amiga Maíra Graber, que já está aqui, e eu vou aceitar dela na live para a gente já começar a conversar. Maíra, cadê você? Oi, querida, tô rindo aqui de você, eu continuei sem saber nada, até parece, meu filho. Maíra, eu sempre tento me preparar para fazer essa abertura. Como fazer teatro faz falta na vida de uma pessoa, né? Pois é, se eu fosse ator, entendeu? Hã? Eu dirijo atores, mas na hora de fazer eu não consigo fazer essas coisas direito. Decorar texto, fazer com aquela segurança, como se não tivesse nem decorado. Eu achei muito engraçado, primeiro, você dizer que a gente é amigo desde a época que a gente não sabia nada. Cara, naquela época a gente achava que sabia tanto, né? Mas não era? Olha, me preparando para fazer. Gente. Mas assim, a gente tem uns podres um do outro, né? Tem que ficar quieto. Porque a gente se conhece desde a época que a gente tinha, tipo, 18 anos. Sabe aquela época que ninguém... Todo mundo tá tudo certo? Então, que é todo mundo metido pra caramba, né? Exatamente. Buda era vocalista. Pois é, Maíra, eu me preparando para fazer essa entrevista, ouvindo tuas palestras, tuas lives e tal, e lendo essas coisas, eu já chorei, já fiz essa reflexão toda aí. Já foi uma loucura a minha semana. Por tua causa. Que bom, as ordens. Então, mas quando a gente se conheceu, você já observava o Shabat? Você já estava nessa onda ou não? Não, né? Não, na verdade foi uma progressão, né? Acho que quando a gente se conheceu, a gente está falando da década de 90 aqui, né? Na época eu fazia teatro, estava me formando em jornalismo e, enfim, era também produtora de uma banda da qual o Buda era vocalista, Abafa o Caso, né? E eu comecei a estudar Cabala um pouquinho depois disso. Acho que foi em 2001 que eu comecei a estudar Cabala. E a Cabala me trouxe um entendimento, principalmente do calendário cabalístico, do que a gente chama das aberturas cósmicas, que são momentos ou semanais, ou mensais, ou anuais, propícios para uma determinada prática, digamos assim, e me atentou para a abertura cósmica do Shabat, que, na verdade, o Shabat, a Cabala explica o seguinte, que a gente veio aqui nessa vida, em resumo, né? Resumo do resumo do resumo. A gente veio aqui nessa vida para fazer a nossa correção espiritual, né? Somos seres espirituais numa experiência terrena. E a gente faz a nossa correção através de entrar em contato com a nossa negatividade, o nosso lado negativo, nossa inclinação negativa, como o Zohar chama, que é a vozinha do auto-boicote na nossa cabeça, que a gente muitas vezes acaba se definindo por ela, né? Eu sou raivoso, eu sou ciumento, eu sou... E a Cabala fala, não, você é a sua alma pura, você tem isso como desafio. E a gente faz o nosso, que a gente chama de trabalho espiritual, ou seja, você está aí na tua vida, aí vem o desafio. Então, você tem a inclinação negativa da raiva, por exemplo. Então, durante a semana, vem vários gatilhos que te irritam,
e que te levam para o lugar da raiva, ou te levam para o lugar do medo, ou do ciúme, ou do qualquer que seja aí o seu calo no teu pé que te aperta. Aí você está diante de uma situação desafiadora e nessa situação você conseguiu não agir de acordo com essa voz que diz para você ter raiva, que diz para você ter medo, ou que diz para você fugir, se esconder, ou devolver, ou rebater, ou refutar, ou, né, ou fugir, enfim. E você conseguiu ser proativo, conseguiu compartilhar, amar o próximo e ouvir, né, a voz da tua alma. Beleza. Segundo a Cabala, cada vez que você faz isso, você ganha um pacotinho de energia, né? Um pacotinho de luz, que vai ser traduzido na sua vida em bênçãos, em saúde, em prosperidade. Só que você ganha isso fica como se fosse assim, num armazém espiritual guardado para você, e o dia que você faz assim, um download, como se você fosse pegar o seu contra-cheque, receber essa energia que você trabalhou durante a semana para ganhar, é justamente no Shabat. E ao fazer do Shabat, entendeu? Ao fazer do Shabat um dia de retiro espiritual, na verdade, assim, eu não mexo com eletrônico, eu não lido com nada mundano do dia a dia, não trabalho, nem mexo com dinheiro, nem, né, enfim. É um dia. Por isso você faz aqueles pães maravilhosos na sexta-feira, é isso? Oi? Não entendi. Por isso você faz aqueles pães maravilhosos na sexta-feira, para já poder ficar tranquilona no sábado. Exatamente. Mas vou falar, essa história de fazer pão é muito doido, porque é também uma conexão espiritual, né? Porque essa coisa de... sabe essa expressãozinha, comer o pão que o diabo amassou? Eu só entendi essa expressão depois que eu comecei a fazer pão. Porque você bota ali tua mão, né? Literalmente você pinga fazendo pão. E é muito louco. E a energia tá ali, né? A energia está ali. E cabalisticamente falando, o pão é o alimento que mais atrai energia. A gente tem que tomar maior cuidado onde a gente come pão, sabia? Isso é uma coisa importante. Pois é, sabe que eu aqui em casa, normalmente sou eu que cozinho durante o dia a dia, tal, né? Eu sou encarregado aqui da cozinha. E de um tempo para cá, eu me despertei para isso e eu fico cozinhando, ouvindo coisas boas, assim, boto no YouTube e tal, para ficar escutando alguma coisa, para não ficar sem fazer nada enquanto eu tô cozinhando, mas só coisas elevadas, entendeu? Não ouço política, não ouço nada que seja de má vibração, não. Entendeu? Isso é tão importante, é engraçado, eu tenho refletido muito sobre isso, porque no nosso mundo, hoje em dia, as pessoas estão muito preocupadas com o que elas botam para dentro da boca, né? Então, é sem lactose, é sem glúten, é sem trigo, é vegano, né? E claro que essa é uma preocupação super importante, né? Eu, particularmente, tenho estado vegana no último ano, assim, né? Procurado 98% das minhas refeições, mas por uma questão mesmo de saúde física. E as pessoas têm essa preocupação, né? O que é que eu vou colocar para dentro da minha boca, né? E a boca, cabalisticamente, representa o mundo físico. Então, realmente natural a gente tem essa preocupação imediata. Mas a gente pouco pensa com a mesma qualidade de pensamento, com o mesmo tempo que eu dedico a esse pensamento, no que eu coloco nos meus olhos e nos meus ouvidos. A gente pensa pouco nisso, né? Como se a abertura da boca fosse por algum motivo mais importante do que a abertura dos olhos, a abertura dos ouvidos. E ela até cabalisticamente falando, mas esse assunto é mais longo. Mas é tão importante que a gente consome com os olhos e com os ouvidos. Afeta energeticamente a gente de uma maneira... Você não sente isso? Eu como diretor e roteirista de cinema, eu tenho refletido muito sobre isso nos últimos tempos, porque é uma poluição mental mesmo, né? As imagens que a gente consome, as coisas que a gente escuta, né? O tipo de música também, né? Tudo, as conversas. Esse último ano eu só ouvi música renascentista, por exemplo. Me isolei completamente. Porque... Maravilhoso. Não dá, né? Assim, meio que... pelas coisas que eu ouvi, você falando tal... É meio que também não sei se eu posso chamar de luta contra o mundo, mas tem uma relação assim de você não aderir a tudo que o mundo te oferece, né? De você manter um distanciamento, filtrar e saber que existem mais coisas do que só aquilo ali que você está vendo na tua frente, né?
Não, sem dúvida. A gente é ensinado, quando a gente nasce, né? A gente tem uma programação mental muito pronta quando a gente nasce. Acho que a primeira programação mental que a gente recebe é que o mundo que eu enxergo é 100% da realidade. Eu, até estudar Cabala, eu vivia a minha vida assim, né? Um mundo que eu enxergo, eu tô aqui vendo minha sala, minhas coisas, né? Enfim, as pessoas à minha volta, as coisas que acontecem, as notícias, e isso é 100% da realidade. E a gente entende através da Kabbalah, e aliás, quem estiver aqui e quiser fazer perguntas sobre Kabbalah, vai jogando aí. Isso, eu tô olhando aqui também. Vai Assim, tacando aí. entendi como é que é o esquema. É. Mas a gente aprende que, na verdade, o que a gente chama de real é dividido em dois, né? E isso que a gente considera real, que é o mundo físico, é apenas o mundo físico. E segundo a Kabbalah, a proporção, e é uma proporção interessante que a ciência vem a comprovar, segundo a Kabbalah, o mundo físico ele é 1% da realidade. 1%, né? Só que a gente toma as nossas decisões e tudo que a gente faz chamando esse 1% de 100%. Né? Então, isso que e você briga, tá né, Maíra? Briga, né? Polariza, né? Polariza, acredita na realidade dos 5 sentidos, acredita no que ouve, acredita no que... E esse entendimento de que 99% da realidade, na verdade, é o que a gente chama de mundo espiritual, mundo metafísico, quando você realmente interioriza isso, a sua vida muda de uma maneira assim quântica, tão difícil de explicar em palavras, que eu acho que é isso que você está chamando de descolamento. Não é que você se descola da realidade e fala, não, eu estou acima disso, não é nesse lugar. Mas você começa a dar menos valor a essas luta e fuga do dia a dia e menos valor. Na verdade, você começa a entender o quanto o mundo externo é capaz de te controlar se você permite. Sim. Quando a gente entende que a nossa vida está na nossa mão, a gente entende que a gente tem que transmutar a consciência de vítima dos acontecimentos. Né? Então, eu estou feliz se tiver essa notícia, mas aí se alguém falou isso, eu estou triste. E a gente vai se moldando pelos acontecimentos externos, isso é uma baita de uma prisão. Só para terminar isso, a Kabbalah trouxe para mim que eu chamo, né, que é a verdadeira liberdade, né, que é a liberdade de entender que está tudo na minha mão e que eu não preciso depender do que está acontecendo na realidade externa. Né? E é lindo essa coisa do 1% e do 99% quando você pensa no átomo, né? Porque aí vem a física, aí você pode falar muito mais de física do que eu, né, não, Boda? Aí vem a física e pode sim, tá? Pode que eu sei. E vem a física e fala pra gente, quando a gente pega o átomo, né? Quanto por cento do átomo é matéria? Né? O átomo tem ali o núcleo, né? Que é um negocinho desse tamanho, de prótons e nêutrons, e o resto tudo é energia. Né? Eletroenergia, o espaço entre o núcleo e o primeiro elétron é espaço vazio, é nada. Então a realidade é feita de nada. Né? A realidade é feita de nada, a realidade é feita de matéria do pensamento. Né? E a Kabbalah tem esse namoro com a ciência nesse lugar. Né? Só que o lance é levar isso para a prática, porque a realidade física é muito densa, né? Pois é, e o mundo é convincente, né? A sociedade é convincente. Então as pessoas te convencem que o governo define a tua vida. Quando eu falo assim, tá brigando porque é só o governo. É só o presidente dos Estados Unidos, não tem, entendeu? Ele não é nada demais, ele não muda a tua vida. Outro dia eu morri de rir, porque a minha tia falou que 64 foi o ano mais feliz da vida dela. Mas foi o ano que meu avô foi preso, ficou 6 meses em cana por causa da ditadura, entendeu? Eu falei, caramba, olha só. Mas ela estava pensando em outras coisas, né? Assim, são muitos fatores que estão na nossa vida e a gente não é definido por eles, né? É claro que tem que ter assim, um equilíbrio entre não virar um niilista de que não liga para nada nem ninguém na vida, porque as coisas estão aí, na verdade, assim... todos nós estamos fazendo essa correção espiritual que cada um de nós vem fazer, né? Que a gente encarna para fazer essa correção e reencarna para continuar fazendo ela. A gente também tem um plano, né, que a Kabbalah chama de Tikkun Olam, que é a correção global. Então a gente tem também o presidente dos Estados Unidos não comanda a minha vida, é só um governo, você tem toda a razão, mas ao mesmo tempo, o que essa coletividade espiritual, o que esse inconsciente, a gente pode até chamar, né? O que essa correção global está trazendo para a nossa geração, para nós estarmos vivos, enquanto este presidente dos Estados Unidos está no poder, né? Enquanto este governo brasileiro está no poder.
O que a gente tem como E transformação global? claro. A questão é essa. E quando você fala... Fala. Não, e quando você fala em compartilhar, da importância, da necessidade de compartilhar tal, também faz parte do compartilhar participar dessas coisas e, né, e cuidar dessa vida aqui, né? Faz parte, né? Claro, mais até do que faz parte. A razão pela qual a gente está aqui é essa. Né? Porque eu acho que a questão toda da transformação, pelo menos pessoalmente para mim, depois que eu comecei a estudar Kabbalah e principalmente aula, e até o que eu falo muito também no Expressão Consciência, o método que desenvolvi de autoconhecimento, que é uma mistura um pouco de teatro e Kabbalah, mais ou menos assim, que a grande diferença, o grande pulo do gato é qual é a minha... eu, enquanto indivíduo, né, enquanto persona única, qual é a minha postura diante do externo. Acho que esse é o grande pulo do gato. A maioria de nós, a gente vive como efeito do externo, né? Então, o externo é a causa. Então, o que a pessoa me fala é a causa do efeito que eu vou viver, o que o governo faz é a causa do efeito que eu vou viver, o que acontece no meu trabalho, o que acontece na minha família, enfim, a vida, né? Eu sou uma grande esponja, eu absorvo as coisas da vida e reajo a elas. A maioria de nós vive nesse modo. Eu acho que o grande pulo do gato e a grande transformação que é a espiritualidade, que pelo menos para mim foi, eu vejo nos meus alunos, é esse lugar de transformação de efeito para causa. Né? Eu me torno a causa. Onde eu me torno a causa e como eu me torno a causa. Porque eu sou dono de como eu vou reagir ou proagir, se é que existe essa palavra, às coisas que acontecem na minha vida. E o ato de compartilhar, na verdade, ele entra nesse lugar, porque a gente fala que na Cabala... Posso ir indo, Buda? Que você me deixar, a geminiana vai falando. Claro, tô ouvindo. Tem uma pergunta aqui que eu estou gravando. Quando quiser, aqui. Me interrompe. Quando quiser, me interrompe. Deixa eu responder esse negócio do compartilhar, aí depois você manda a pergunta. Então, assim, segundo a Cabala, existe um axioma, só existe uma coisa no mundo, que é o que a Cabala chama de luz. Tá? Esse nome luz, aí cada um em casa pode dar o nome que quiser. Você pode chamar de Deus? Pode. Pode chamar de Criador? Pode. Pode chamar de deusa? Pode. Pode chamar de natureza, de mãe natureza, de Gaia, de força infinita, de energia cósmica. Pode dar o nome que você quiser. Mas, segundo a Kabbalah, é essa força única que é responsável por uma semente virar uma árvore. É uma força única. E essa é a única coisa que existe e tudo é consequência dessa força, inclusive nós. Né? E a natureza dessa força é a natureza do compartilhar. Né? A natureza do expandir. E daí eu tenho uma pergunta, Maíra, pelo que você está falando aí, a Cabala, ela é uma vertente do judaísmo ou ela já se descolou um pouco, assim, em termos de religião mesmo? Na verdade, é o oposto, né? Na verdade, o judaísmo está contido na Cabala, e não a Cabala está contido no judaísmo. Né? Na verdade, assim, o judaísmo, né? Isso eu posso falar de carteirinha aqui, porque eu sou judia dos 8 bisavós, né? Não tem pra onde correr. Não tem como fugir. Mas, assim, o judaísmo, como a gente entende hoje em dia, né, é um corpo de conhecimento muito profundo, que é muito mais do que uma religião, é um povo, é uma cultura, né, que tem suas estruturas, suas leis, seus dogmas e, claro, né, seu formato religioso. Né? Como todas as religiões, tem uma forma. E, na verdade, o judaísmo que a gente entende hoje é o que foi mantido da Kabbalah por algumas das 12 tribos originais de Israel. Então, essa é uma história mais comprida, que não vê o caso, mas quem compõe o povo judeu hoje em dia são os descendentes da tribo de Judá, a tribo de Levi, enfim. É um povo incrível, né? Tipo, modéstia à parte, modéstia que me falte, porque foi o grande guardião da sabedoria da Kabbalah, né? Mas a Kabbalah é anterior a isso, né? Mas, voltando à história do compartilhar... Mas então você não segue a liturgia do judaísmo, então? É muito parecida, sim, eu sigo porque uma das coisas da Kabbalah que o judaísmo segue, e talvez seja a base do judaísmo, é justamente o calendário. Né, o calendário das aberturas cósmicas, o que define muito a religião judaica são as festas, né?
tem Pêssar, tem Rosh Hashanah, e aí eu vivi tudo isso a vida inteira enquanto judia como uma coisa religiosa, e aí com a Kabbalah eu entendi que Pêssar, na verdade, é a lua cheia do mês lunar de Áries, então é o auge da lua no mês do Eu, que é o primeiro mês do calendário astrológico, né? Então, nessa lua cheia de Áries, que é a lua cheia é o auge da energia, né? E cada mês tem uma energia específica. É a energia de Áries, a energia do ego, do eu, é o primeiro mês, né? O Áries é o signo que só tem ele, né? Então, é na lua cheia do mês do eu que eu posso lutar contra a escravidão do meu ego. E aí, na liturgia religiosa, virou a liberdade dos judeus da escravidão do Egito, mas tem um monte de numerologia e segredos por trás, né? Então, a Kabbalah eu fui entendendo o que energeticamente está acontecendo por trás de festas religiosas, né? Então, como se fosse uma decodificação do judaísmo, digamos assim. É super profundo, é bem profundo. Eu de um tempo atrás aqui, eu estava ouvindo muitos rabinos, ouvindo palestra de rabino direto, assim, e lendo, estava imerso nisso. E uma delas, ele fazendo uma análise do livro do Gênesis mesmo, do início, daí ele já começa assim, a primeira palavra do livro do Gênesis, a primeira letra é o B. O B é o número 2, se não me engano. Ele já começa a falar um monte de coisa por causa da primeira letra. Ele já foi a palestra inteira por causa da primeira letra. Eu acho maravilhoso. Mas isso aí que você ouviu, por exemplo, é cabala pura. Tem muito rabino muito legal, né? Muita coisa interessante. E a letra B é interessante, porque o Zohar, que é o principal livro da Kabbalah, são 23 volumes. 2 volumes dos 23 é só dessa letra B. Nossa! Pois é. A palestra leitora foi sobre a letra B, na verdade. É isso. Que é a letra de início, a Alice, acho que o nome dela era Alice, perguntou se você conhece o Billy Phillips, para eu não deixar a pergunta passar. Conheço sim. Já foi professor, eu sou professora do Kabbalah Center, ele também foi, ele é muito próximo, muito próximo do Rav Berg, meu mestre, conheço sim. Ele tem vários posts. Quando você fala da missão, eu li que em algum lugar que dizem que o Kabbalah vem de Adão e Eva, vem lá desse tempo. E daí a nossa missão aqui na vida não é reverter esse caminho de Adão e Eva, de volta a Deus, então, essa se curar assim. Perguntinha que você fez, meu bem, ela dá a base de umas 6, 7 horas de resposta, tá? Eu vou tentar transformar essas 6, 7 horas em 2 minutos, tá? Vamos lá. É o seguinte, primeiro a gente tem que se desgarrar do conceito de Adão e Eva, como foi plantado na realidade do 1% pelas religiões dogmáticas na nossa cabeça. Né? Então, o nosso conceito de Adão e Eva é um homem e uma mulher com uma serpente num jardim cheio de árvore, aí essa maçã você pode comer, essa pera você não pode comer, né? Pode comer, você não pode comer. E, na verdade, quando a gente fala de Adão e Eva, a gente está falando do processo de criação da humanidade. Isso é cabala tão profunda que eu não estou nem acreditando que eu estou falando isso numa live. Vamos ver se eu consigo. Porque tem que fazer muita aula de cabala para chegar nesse assunto. Mas a gente está falando mas eu sabia que com Buda não ia ser raso, né? Vamos lá. Então, a gente está falando do processo de criação lá do início do processo de criação. Então, como eu estava falando, só existe um axioma que é essa força do Criador, né, essa força da luz do Criador, o nome que você quiser dar, né, essa força de criação cuja natureza é o compartilhar, é o expandir-se, né? E essa luz queria compartilhar, queria se expandir, não tinha com quem. Então, ela criou o que a gente chama de recipiente no infinito. E esse recipiente são todas as almas. O conceito de Adão e Eva, na verdade, é um conceito lá de trás de toda a coletividade do conjunto de almas femininas e masculinas. Tá? Então não é exatamente um homem, uma mulher, a folhinha, a cobrinha, a arvorezinha e tal. E o que aconteceu ali, né, o pecado de Adão, sim. Que assim, a resposta para a tua pergunta é sim. Sim, viemos aqui corrigir o pecado de Adão. Só quem vai me ouvir falar isso vai falar, gente, pecado de Adão, que mulher louca é essa? Do que você está falando? Isso nem existe. Então vamos entender, né, no nível energético do que a gente está falando. Na verdade, o pecado
foi... existiam duas árvores, né? O que a gente entende pela árvore da vida, que é justamente a ideia da gente ser o grande recipiente para essa luz maior, né? Então a luz quer compartilhar e eu quero receber, e existe harmonia no infinito. E existe a outra árvore, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal, onde bem e mal estão misturados, né? E, na verdade, provar dessa árvore do conhecimento do bem e mal, que gerou o que a gente chama da queda de Adão e Eva, né, para o nosso mundo e a nossa correção, é justamente a correção que a gente veio fazer é justamente se reaproximar da natureza da luz. Porque a gente veio receber essa luz. Só que a gente recebeu tudo da luz, inclusive o desejo de querer ser a luz. Eu recebo tudo da luz, inclusive a capacidade de compartilhar. Só que nessa realidade chamada paraíso, né, a gente não tem com quem compartilhar. Né? A gente não tem com quem compartilhar. Então a gente precisou ser a causa, eu virar a causa em vez de eu ser lá no infinito, a luz compartilhar e eu receber, me faz ser efeito, né? A luz compartilha, a luz é a causa. Nós, alma infinita, Adão e Eva, recebe, nós somos o efeito. Né? Então, na verdade, o que a gente veio corrigir foi essa provar da árvore do conhecimento do bem e do mal. O que é a árvore do conhecimento do bem e do mal? É essa a realidade. O que significa? O que significa a árvore do conhecimento do bem e do mal? Não é que existe o bem de um lado, aí existe o mal do outro, tipo Star Wars, né? Tem o Darth Vader e tem os Jedi, né? Não é assim. O que significa esse fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal é que nessa nossa realidade para a qual a gente caiu, o bem e o mal estão juntos em tudo, como se eu tivesse assim uma massinha vermelha, massinha de criança, né? Play-Doh. Eu tivesse uma massinha vermelha e uma massinha verde, eu misturo e tudo vira cinza, e aí não dá mais para depois eu separar o que é verde e o que é vermelho. Então, na nossa realidade, o bem e o mal está misturado. A nossa correção do pecado é a gente conseguir extrair esse bem desse mal. Mas presta atenção, onde que é o truque? Não é eu extrair o bem do mal do outro, porque essa virou a nossa tendência, a nossa falha. O grande truque da negatividade é esse. Né? A gente acha que eu tenho que salvar o outro. Né? Então, se eu sou petista, eu tenho que salvar o bolsominion. Se eu sou bolsominion, eu tenho que salvar o petista. É nós e eles, é tudo nós. O outro é o mal e eu sou o bem. E um grande sábio da Cabala, o Rav Ashlag, fala que a melhor maneira de você saber se você está evoluindo espiritualmente é um conceito chamado Rusha Karatará, que significa sensação de familiaridade com o mal. Com que mal? Com o meu mal. Né? Então, a separação, a correção do pecado é eu separar o bem e o mal dentro de mim. E é isso, esse trabalhinho que a gente veio fazer aqui. Claro. Não, essa história de Adão e Eva ela é maravilhosa porque ela explica, ela ilustra, pelo menos, essa fratura que cada um tem dentro de si. Né? O pecado original, ele ilustra isso, né? E a gente tem que dar um polimento nessa fratura justamente para poder virar alguma coisa, né? Porque se a gente entra nessa vida e sai sem mudar, a gente é um animal, né? Animal que entra e sai sem mudar, né? Na verdade, o que difere a gente dos animais, segundo a Kabbalah, é justamente isso, né? Na segunda Kabbalah existem 4 reinos de almas, né? Tudo tem alma, né? Existe o reino inanimado, que, né, pedras, minerais, o reino vegetal, o reino animal e o reino humano. E existe sim uma superioridade desses reinos exatamente nessa ordem, porque o reino mineral não cresce, reproduz e morre, né? Ele só existe. O reino vegetal cresce, reproduz e morre, mas não tem sentimentos nem se locomove. Sim. O reino animal cresce, reproduz e morre, tem sentimento, tem inteligência, né? Os bichos são super inteligentes, os bichos choram, o bicho tem muita emoção. O que diferencia a gente dos bichos? O livre-arbítrio. Só, o livre-arbítrio, né? Sim. Se uma zebra... E a transcendência, né? Exatamente, por isso, o livre-arbítrio permite isso. Né? Se uma leoa pula na jugular de uma zebra, ela está fazendo o quê? Comendo. Ela não tem livre-arbítrio de não fazer isso. Né? Agora, se a gente pula na jugular um do outro, a gente está cometendo um crime. Né? Por quê? Porque viemos... Rusha Karatará, ter familiaridade com o meu mal e me superar, e evoluir. Claro. E partindo para a antropologia tal, acho que não tem registro de sociedade onde o assassinato não seja crime, por exemplo, né?
o ser humano tem essa consciência, né? Não tem só a consciência da morte, mas tem como ter a consciência de que não deve matar o outro, né? Mas é interessante você estar falando da morte, de assassinato, porque aí tem níveis de entendimento disso, né? Quando você pega, por exemplo, os 10 mandamentos, né, não matarás, segundo a Kabbalah, os 10 mandamentos estão ligados às 10 sefirot, que são os 10 níveis da árvore da vida, isso é a Kabbalah bastante avançada. Mas tem vários níveis de entendimento para cada um deles, né? E o não matarás literal é o primeiro entendimento, né? Óbvio, não vou pegar uma arma ou alguma coisa e vou literalmente matar alguém, como você falou. Não é concebível na ética, na moral, no entendimento evolutivo humano, né? Mas tem níveis mais profundos que a gente pode entender desse não matarás. Então, eu gosto muito desse entendimento, que você fala, legal, eu tenho que obedecer então, essas regras, essas leis, bacana, entendi, então não matarás. Maneiro, eu não mato ninguém, tô bem na fita, nunca matei ninguém, tô bem na fita. E aí vem a Kabbalah e explica que, na verdade, quando a gente fala de matar, a gente está falando de levar sangue à face. Então, cada vez, por exemplo, que você humilha alguém, que você envergonha alguém, porque você está ouvindo a tua inclinação negativa, que está falando fulano não presta, xinga fulano é teu inimigo e não a tua inclinação negativa é tua inimiga, né? O outro, o externo é teu inimigo e a gente vira vítima do externo e efeito do mundo externo, e aí você vai e grita com alguém e humilha alguém e você envergonha essa pessoa em público, isso é nível de matar, né? Isso é nível de matar na correção espiritual. E Jesus falou isso nas bem-aventuranças, no discurso do monte. Será que ele era cabalista? Em algum sentido? Um grande cabalista, em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Um profundo cabalista, uma alma elevada que, na verdade, o que eu já ouvi falar, né, sobre a história de Jesus, ele era contemporâneo de Rabi Shimon Bar Yochai, que é o autor do Zohar, e o Zohar ele previa que ia chegar um momento em que a Kabbalah teria que ser aberta para o mundo, porque a humanidade não ia ter como continuar a evolução sem o conhecimento da Kabbalah para todos. Ela foi guardada por um tempo, né? E o Zohar, 2000 anos atrás, previu isso. E Jesus, essa grande alma, né? Esse grande cabalista, o único... não vou falar isso até baixinho, né? O único erro, se é que eu posso dizer isso, né? Que isso é para julgar Jesus, né? Mas Rabi Shimon falava isso, que ele abriu a Kabbalah, ele abriu a sabedoria antes da hora. Então é dito que a humanidade, ela não tinha o que a gente chama de recipiente para receber a sabedoria do homem ao próximo como a si mesmo. E por isso que tudo degringolou. Né? E na verdade Jesus, sem querer, Jesus não queria fazer uma outra religião, né? Jesus foi literalmente pego para Cristo pelos romanos, né? Enfim, a ideia dele era abrir a Kabbalah, espalhar a sabedoria do homem ao próximo como a si mesmo, que é uma frase da Torá, né? Uma frase do Velho Testamento. Tem um grande sábio cabalista que eu adoro, que perguntaram para ele assim, mestre, se você pudesse resumir toda a sabedoria da Torá, todos os livros da Torá, né, do Velho Testamento, se você pudesse resumir tudo no tempo que você conseguisse ficar em pé numa perna só, o que você falaria? Aí esse grande sábio, pré-Jesus, tá? Esse grande sábio ficou numa perna só e falou, ame o próximo como a ti mesmo. É o básico, né? Mas o mundo era horroroso naquele tempo, né? A vida não valia nada. Em Roma, o orgulho, a vaidade, a ambição, a disputa pelo poder e a escravidão e a facilidade com que se matava, né? Era um tempo que precisava também de uma luz, né? Senão era melhor mandar outro dilúvio, então, logo. Claro. Não, mas a impressão que eu tenho é essa, né? Que eu acho que se é que a gente pode falar alguma coisa sobre Jesus, eu sou bastante ignorante na história dele, mas eu tenho essa impressão também, né? Que é como se fosse um respiro, né? E existem esses respiros ao longo das gerações, né? A gente aprende que a cada geração existem 36 justos, 36 tzadikim, almas elevadas que sustentam o mundo. Porque a humanidade ela ainda cai tanto na queda de Adão e Eva, né, na árvore do conhecimento do bem e do mal, onde bem e mal está embololado na gente, né, e a gente se coloca nessa postura de vítima do mundo, ainda tanto, né, antigamente muito mais, mas ainda tanto, que o mundo precisa
dessas 36 almas justas, vivas, encarnadas, a cada geração que sustentam o mundo. Então, agora, nesse momento, a gente tem vivo 36 pessoas que são almas muito puras e muito elevadas, cuja existência permite a nossa transgressão no nosso processo evolutivo. Né? Só que a gente não sabe quem são essas 36 almas. Então, assim, não duvido nada que Jesus no seu tempo, Rabi Shimon no seu tempo, e tantas outras almas, e Buda, né? Buda, sem ser você, tá, meu amor? Te amo, mas tô falando do Buda mesmo, tá? Né? Eu vim mais para atrapalhar do que para ajudar, hein? Há controvérsias, há controvérsias. Ai, ai, ai. Tem gente perguntando se ela vai ficar gravada. Vai ficar gravada? Não sei. Isso. Fica assim. Fica no Coro na Quarentena. Podem recomendar também, ó. O Rocha, alô, Rocha! Eu fiz um convite especial pro Rocha, hein? Duda, pergunta para a Maíra sobre os evangélicos gnósticos e a Cabalá. Ih, essa pergunta eu não sei nada disso, não sei nem do que você está falando. Fala aí. Pois é, o que acontece, gente, para quem não aqui sabe, esse menino Rocha, ponta final. Os evangélicos gnósticos. É também nosso amigo daquela época de que a gente achava que sabia tudo e não sabia nada, né? E aí, só que a diferença é que o Rocha sabe mais do que eu e o Buda juntos. Aí ele faz pergunta difícil, porque eu não sei responder. Eu não sei nem quem é evangélicos gnósticos, meu amor. Não sei, não estudo evangelho, desculpa. Eu sei, mas não sei o que é Cabalá, então não dá para... Não consigo responder, não. Também uma pergunta que passou foi se a Cabalá acredita na história de Adão e Eva ou se é só sim. uma metáfora. Não é nem questão de acreditar ou não acreditar, né? Segundo a Cabalá, é assim que o mundo foi criado. Só que, mais uma vez, não é Adão e Eva, um homem e uma mulher com folhinha, e a cobrinha, e a árvorezinha, e a maçã. Eu vi que não era nem maçã, não era nem fruta, gente, tá? Não era claro. isso. Então, a ideia é que o mundo foi criado a partir desse axioma, que é a luz, né? A luz do Criador, energia maior, o nome que você quiser dar, cuja natureza é o compartilhar, só que eu só posso, se eu quero compartilhar, então tem aqui um fone de ouvido, quero muito dar para alguém. Só posso dar para alguém se tiver alguém para receber, né? Então essa luz criou o que a gente chama de recipiente no infinito, Kli em hebraico, né? O recipiente original, que são todas as almas juntas. E o que a gente chama de Adão e Eva é essa reunião de alma feminina e reunião de alma masculina nesse primeiro momento da criação. Então, mas isso, gente, eu vou falar, o resumo do resumo do resumo do resumo de uma cabala muito avançada. Quem quiser começar a estudar cabala do começo, que é onde eu recomendo, procura @cabala_Brasil, que é onde eu dou a aula, e tem um monte de cabala 1 começando, vale muito a pena. Eu recomendo. Uma coisa que me encanta, que me encantou no judaísmo, eu fiz uma imersão, até te escrevi, né? Falei assim, estou estudando, estou lendo e tal. Cheguei até a começar a fazer um cursinho de hebraico, depois parei e tal. Mas uma coisa que me encantou é que você toma aquele texto ali como verdade. Aquele texto é revelação divina, né? Aquele texto, em última análise, foi escrito por Deus, né? Toda a Torá, toda a Bíblia, né? E você começa a tentar entender aquilo. E daí são gerações, 4.000 anos, lendo e discutindo, e lendo o que os outros discutiram, né? 5.000 anos, entendeu? Por isso que eu digo que por isso que o QI do judeu é 115, o QI médio, entendeu? Porque é isso, né? É um povo letrado, não é um povo analfabeto como o nosso, né? E que discute a coisa, né? Eu acho que tem camadas de entendimento aí do que você falou. Acho que a primeira camada e mais importante é esse entendimento de que esse texto que foi, tipo, psicografado, digamos assim, por Moisés, né? Tipo assim, na verdade é um grande código. Quando a gente pega a Torá, a Bíblia, literal, o Zohar é o livro que decodifica isso, né? O autor do Zohar, Rabi Shimon Bar Yochai, é reencarnação de Moisés, né? São algumas reencarnações que vêm vindo. Ele fala isso no Zohar, ele fala, quem lê a Bíblia de modo literal e acredita na historinha literal, não passa de um idiota. Olha que forte, ele escreve literalmente isso no Zohar. Né? Então a gente tem que entender, na verdade, que são códigos de numerologia e coisas muito profundas que o Zohar vem decifrar.
E aí eu acho que como o povo, o judeu foi o povo que guardou a Cabala para ela poder ser revelada nesse momento da humanidade que a gente está agora, né, entrando aí, né, daqui a uns 100 anos na Era de Aquário, mais ou menos, né, que é essa nossa entrada, essa rotação geracional, é a gente que está vivendo. Não está começando agora, não, Era de Aquários? Não. A gente está. Na verdade, a era não acontece assim do dia para a noite, não. Né? O que está acontecendo agora é que a gente teve Júpiter e Saturno entrando em Aquário. Na verdade, a gente está vivendo as eras acontecem de 2.200 em 2.200 anos, mais ou menos, e, na verdade, é uma transição que dura mais ou menos 100, 150 anos. Então, a gente está no meio dela, né? Mais próximo do que jamais estivemos, né? Então, a gente já está sentindo, né, o sopro da Era de Aquário, que é isso, né? Que é pensar no coletivo, no planeta, né? Enfim, nisso tudo. Porque tá um clima de apocalipse danado, né, Maíra? Tá, mas engraçado. Um climão assim. O Zorro fala da nossa geração. Sabe como é que o Zorro fala da nossa geração? O Zorro fala da nossa geração assim, que ele chama de geração de Oi Ve Ashrei, né? Oi é tipo um lamento e Ashrei é uma elevação, né? Então é uma geração de Oi Ve Ashrei. E aí o Zorro fala: tristes daqueles que viverem essa geração, felizes daqueles que viverem essa geração. Você fala, pô, peraí, o Zorro ficou bipolar, né? Peraí, é feliz daquele que viver essa geração ou triste daquele? O que é? E aí a decodificação da decodificação, que também tem a decodificação da decodificação, né? Tem a Torá, que foi decodificada pelo Zorra, e estudiosos há 2.000 anos para entender o Zorra, né? Inclusive o Vaticano tem Zorra, enfim, primeira tradução do Zorra do aramaico foi para o latim, feito por um papa. Olha que interessante. E aí o Zorra explica, né, que fala o seguinte: felizes daqueles que viverem essa geração, tristes daqueles que viverem essa geração, a nossa geração. Porque vai ser uma geração dicotômica. Dependendo de como você estiver fazendo a tua transformação espiritual, você vai entrar na destruição ou na construção, ou no amor ou no ódio. Então, ao mesmo tempo que a gente... E é uma era, sim, a gente está vendo agora uma bifurcação clara na humanidade. Não sei se você vê, não sei se vocês que estão aqui com a gente veem isso, vejo. Né? Mas uma bifurcação clara. Ao mesmo tempo tem um caos aí no horizonte que você fala, não é possível, de onde saíram, né? Tipo titãs, né? Bichos escrotos saindo dos esgotos, né? De onde saiu isso, né? De onde saíram essas pessoas. Ao mesmo tempo, você vê uma galera, assim, principalmente gente da nova geração, né, ligada em ecologia, entendimento da aldeia global, entendimento da minha responsabilidade sobre o coletivo, e vamos voltar para o campo, e agrofloresta, e renovação, e ecologia, e minimalismo, e pouco uso de plástico, um entendimento, né, de um amar ao próximo como a si mesmo, que a gente também vê hoje, né? Então, a ideia do felizes daqueles que viveram essa geração, tristes daqueles que viveram a geração, é que é exatamente isso. A gente está se aproximando do Tikkun Olam, segundo a Kabbalah, que é a correção final da humanidade, que é a Era de Aquário, a correção final da humanidade. E tem duas maneiras da gente chegar até lá como coletividade: pelo amor e pelo ódio, pela destruição, pela construção. E o que vai determinar como a gente vai chegar nesse lugar, na verdade, é o que o meu mestre Rav Beck chamava de massa crítica. A massa crítica é um determinado número de pessoas que vão ter entendido ame ao próximo como a si mesmo. Entendido no nível da prática. Sim, mas até agora toda essa descrição que você está fazendo, ela não está, pelo menos formalmente, explicitamente incluindo Deus no discurso. E o divisor de águas é esse, né? Quando você tira Deus da jogada, tudo perde sentido. Você fica navegando sem GPS, sem referência. Claro, mas o ame ao próximo... É que o materialismo chegou ao paroxismo, né? Então, algumas pessoas estão começando a perceber que tem mais coisa além desse 1% aqui, né? Exatamente, mas quando eu falo de ame ao próximo como a si mesmo, eu estou falando o tempo todo de Deus. Porque o que a gente veio fazer aqui, a nossa correção espiritual, é nos tornarmos como a luz. A gente recebeu tudo da luz, inclusive o desejo de compartilhar, que é a natureza da luz. Só que no infinito, a gente é a alma original, Adão e Eva, né, ali lá atrás. A gente uma única alma.
a gente não tinha como compartilhar com a luz de volta, porque a luz não recebe. Então, o que a gente veio fazer aqui foi ser Deus. Nós viemos ser deuses aqui. É o que a gente veio fazer. E ser Deus é amar ao próximo. Ser Deus é compartilhar. Então, esse caminho desse Tikkun Olam, dessa correção final da humanidade, né, que vai ser a chegada da Era de Aquário, que ainda não é agora, estamos indo para ela, como a gente vai chegar nessa transformação final é proporcional ao quanto cada um de nós vai conseguir ser como Deus. E isso é uma coisa que a Cabala frisa muito. Deus não é fora. Deus não é algo fora que você pede. Deus é a faísca divina dentro de nós. Não, eu só estou falando que existe um pensamento humanista que preconiza também, vamos dizer, o amor ao próximo, e cuidar da natureza, etc. e tal, mas sem Deus, né? E sem Deus, sem a inclusão de Deus nesse pensamento, ele fica capenga, ele em algum momento, porque não existe como a gente colar essa fratura que a gente estava falando antes sem ele. Claro. Né? Não funciona. Claro, mas o Buda, isso mesmo essas pessoas que falam, não, vamos praticar o amor ao próximo como a si mesmo, mas sem Deus, eu acho que a gente entra aí numa coisa meio quase que semântica, que as pessoas têm um pouco de medo hoje em dia, porque é Deus ou é Deus, eu não acredito em nada, eu que sou, o homem é que veio fazer. Isso, para mim, cai quase, desculpa sem querer ofender ninguém, mas cai quase no discurso bobo, infantil, porque não vamos colocar Deus porque nós é que vamos amar, mas nós somos a faísca desse Deus, dessa energia, mas nós somos energia, né? Nós somos átomos, átomos é Deus, Deus é átomo. Então é tudo uma única grande coisa quando a gente realmente chega a esse entendimento, né? Que Deus é átomo, o átomo é Deus, eu sou Deus, Deus sou eu, Deus é você. Cada um de nós tem a faísca dessa energia da criação, né? A gente não está falando de um ser masculino, potente, julgamentoso, fora de nós, que joga raios e trovões, não. Né? Deus é uma energia única de criação, de fluxo de energia. Mas inteligente. Inteligentíssima. É a única inteligência que existe. É o axioma. É a única coisa que existe. Nós somos derivados dessa única força que existe. A única coisa que existe é essa energia universal que resolveram chamar de Deus. Só que como tem muita carga antropológica em cima dessa palavra, né? Virou um Deus masculino, e virou um Deus julgamentoso. Eu entendo pessoas que preferem não usar essa palavra. Mas é uma questão semântica, entendeu? A gente está falando da força única que rege tudo. É limitação da linguagem humana também, né? Sim, porque qualquer palavra que usar, se usar luz, se usar qualquer outra coisa, não está dizendo também o que é para dizer. A gente não tem como dizer, né? E até porque essa força, ela se divide em espectros, né? É interessante. Sabe quem era um super estudioso de Zohar e um grande cabalista? Isaac Newton. Isaac Newton, ele escreveu mais textos sobre Kabbalah do que textos sobre ciência. E foi na quarentena de uma praga, que agora eu não me lembro qual, foi numa quarentena que ele estava em casa, que ele descobriu a coisa do prisma que contém as 7 cores. E ele descobriu isso porque isso está no Zohar. O Zohar, eu tenho o Zohar aqui em casa, né, que foi escrito há 2000 anos atrás, que fala que o prisma contém as 7 cores. E o Zohar fala que o prisma contém as 7 cores, fazendo justamente a analogia com a luz do Criador. A luz do Criador, na verdade, são filtros. Então, eu posso entender a luz do Criador, ou Deus, como amor, como saúde, como bênçãos, como inteligência, como, né? E até também como julgamento, como limite, né? A força de eu poder dizer isso é bom para mim, isso é ruim para mim. E me afastar do que... Isso também é uma força divina de discernimento, né? Então, acho que a gente tem que perder um pouco o pudor de usar a palavra Deus e de definir Deus. Né? E o Deus orgulho, é uma luz espectral, né? Eu falo por mim, não falo pelos outros, eu falo por mim quando eu falo do orgulho, porque eu fui ateu até outro dia, e daí passei por um processo de conversão, de enxergar as coisas, e parte dessa escama que cega os olhos é o orgulho intelectual, o orgulho de dizer, não, eu posso entender o mundo racionalmente, não,
eu me sustento sozinho, eu sou forte, eu faço o que eu quero, eu comando minha vida. E daí você começa a levar porrada, e começa a ver, peraí, alguma coisa não é bem assim como eu estou pensando, né? Eu não sou exatamente isso que eu estou pensando, e o mundo também não é o que eu estou pensando, e tem mais coisa por aí, né? Não, totalmente. Acho que essa arrogância intelectual, né, que todos nós temos, né, uns mais, outros menos, coloca a gente numa posição quase que humilhante diante de Deus, né? Para eu tenho o meu raciocínio, eu tenho a minha razão, eu não vou me subjugar a uma força maior do que eu, porque eu sou, né, o ser humano que é o nível mais elevado da existência. Mas aí, mais uma vez, né, diante da vida, a gente sempre tem duas posturas, né, que a gente pode adotar. Ou a gente é vítima das coisas, ou a gente é senhor de Sim. si. Né? Ou a gente é causa, ou a gente é efeito. Então, a gente pode também optar, em vez de diante da ideia de Deus, ter uma postura humilhante, de não vou aceitar uma coisa acima de mim, a gente pode experimentar ter uma postura de proteção, porque a ideia dessa luz maior... exatamente. A ideia dessa luz maior é uma ideia tão confortante que nos une num lugar tão profundo a todos e que facilita a gente a ideia e o entendimento de Deus, da luz, natureza, força, Gaia, dá o nome que você quiser. Essa ideia dessa força maior une a gente nesse fio dourado, invisível do amor ao próximo, porque a gente entende que todos nós somos parte de uma mesma criação e que todos nós estamos em evolução e que, de repente, Sim. eu sou uma fruta madura em alguns aspectos e uma fruta verde em outros. Né? O mesmo sábio que falou da frase Rucha Caratará, né? Que o que a gente veio fazer aqui é ter sensação de familiaridade com o nosso mal, né? Ele fala também uma frase maravilhosa, o Ravashlag. Ele diz que ninguém tem o direito de eliminar nada no mundo. Então eu não posso achar que alguém é burro, porque quando eu acho que alguém é burro, eu estou eliminando essa pessoa do processo de correção. Ele não é burro, ele é uma fruta verde. No quesito entendimento, ele é uma fruta verde. Mas talvez no quesito daquilo. O entendimento daquele momento, daquela coisa, né? Porque... Exatamente. E isso expande, isso ajuda a gente a viver o amor ao próximo, né? Que é o que a gente veio viver aqui. É quando eu entendo que, da mesma maneira que eu sou fruta verde em vários aspectos da vida, o outro é fruta verde naquilo que eu sou super maduro, e aí eu estou em posição de julgar. Só que quando a gente julga, a gente cria separação, né? Quando a gente fala de amor ao próximo, a gente está falando de união, né? E eu acho que o grande fio condutor é esse entendimento dessa força maior. Sem dúvida. E quando você julga, você está se sentindo melhor, né? Você julga porque você está se colocando numa posição superior, né? Claro, você, na verdade... Né? Você diz o que você não é, né? Na verdade, a maior prova da insegurança de uma pessoa é o quanto ela julga os outros, né? Quanto mais você julga, mais você tem necessidade de forçosamente, de modo negativo, se colocar acima do outro, né? Quando, na verdade, a gente sempre pode aprender com o outro, porque o outro sempre vai... O outro, né? Todos nós somos parte desse único grande recipiente no infinito, né? Todos nós somos uma única alma. Você fala, caramba, eu sou uma única alma com um presidente que não tem nada a ver comigo. Você é uma única alma, né? E a gente sempre tem o que aprender, só que a gente só vai conseguir aprender diante dessa postura que é uma postura plural, né? Que é um misto de humildade e coragem, porque você tem que ter muita coragem para ser humilde, né? Tem que ter muita coragem para ser humilde, né? Claro. Eu queria voltar para saber como é que foi esse teu caminho. Por que você começou a estudar isso tudo? Qual foi esse ponto de virada? Se foi exatamente um ponto de virada ou se foi só um fluxo? É um fluxo que teve um ponto de virada. Então, assim, o fluxo é que o meu avô, meu querido vovô Adolfo, pai da minha mãe, que de repente minha mãe está até aqui ouvindo a gente. Acho que tá. O meu avô, o meu bisavô era um rabino na Polônia, tá? Lá antes da guerra. E meus avós vieram fugindo da guerra para o Brasil. Então, o meu avô, ele veio lá com os livros do pai, com os estudos dele, e meu avô estudava Cabala, né? E ele falava que ele teve 2 filhas, a minha mãe e a minha tia, e ele falava que elas não podiam encostar nesses livros, porque esses livros eram Cabala, e Cabala não era para mulher.
Porque naquela época era isso eu assim, ia né? perguntar Naquela também. época, naquela época era assim, naquela época a Kabbalah era, e o Zohar mesmo previu isso, né? A Kabbalah era totalmente fechada, só podia estudar se você era um estudioso, religioso, casado com mais de 40 anos. Homens solteiros também não podiam, porque não tinham estrutura energética, né? E com mais de 40 também aprovo, acho que tá certo também. Com mais de 40 também acho que tá certo. Hoje é mais de 50, né? Hoje é mais de 50. Hoje é mais de 4. Né? Mais de 4 anos já vai estar acabado, pelo amor de Deus. Sim. Tinha que ser ensinado no CA, junto com aprender a ler e escrever no primeiro ano, galera com 6 anos já estudando cabala. E aí, no judaísmo também era assim? Né? A mulher não participava das discussões, das leituras, nada disso? Era sim, mas na verdade assim, a mulher ela sempre tem, ela tem um papel muito importante. É uma sociedade que ela é falsamente patriarcal. Quando você olha por dentro, ela é altamente matriarcal, sim, porque são as mulheres que, tipo assim, um homem que não é casado na época, né, na sociedade tradicional judaica, é um homem sem valor, né? Sem uma mulher para orientar o homem, ele não tem rumo, né? Mas isso a gente está falando, sim, de tradição, enfim. Mas voltando à minha, sim, história, aí eu ouvia isso, né, que cabala não era para mulher, e eu sempre fui, você me conhece, né? Você me conhece, né, Buda? Imagina eu com 18 anos dizendo que eu não posso fazer alguma coisa. O que você acha que eu ia fazer? Né? Porque além de tudo, você é judia e brasileira, né? Pois é, meu filho, pois é. Aí eu falei, não pode estudar cabala? Meu avô vai ver como é que eu vou estudar cabala. E eu sempre comentava isso com a minha mãe, que eu queria aprender cabala. E aí, mas ele era vivo? Né? Ele era vivo ainda? Não, ele morreu quando eu tinha 14 anos. E aí foi justamente nessa fase que meu avô morreu, na minha adolescência, que eu comecei a buscar. Aí buscava tudo. Buscava desde comprar a revistinha de horóscopo na banca com a minha mesada, até comprar cristal na lojinha do New Age da esquina. E comecei a buscar. Comecei a estudar um monte de coisa. E comecei a estudar. Meus caminhos me levaram para a meditação transcendental. E aí, isso eu lembro. Isso, lembra? Isso depois de já ter visto muita coisa. E aí eu lá na meditação transcendental, você lembra que eu era bem praticante mesmo, né? Aí eu fiz uma viagem para Nova York, que a minha tia, essa outra filha desse meu avô, mora lá. E aí, lembro dessa viagem também. Lembra mesmo, porque foi bem nessa época mesmo. E aí eu fui numa livraria maravilhosa. Se você estiver em Nova York e não estiver em lockdown, vá na East and West Books, fazendo aqui um merchan, tá? East and West Books. E aí a East and West Books, entrei na East and West Books, e aí eram aquelas prateleiras imensas, divididas com umas nomenclaturas, assim, né? E aí tinha, sei lá, Buddhism, sei lá, Hinduism, whatever, e tinha Transcendental Meditation. E uau! Aí eu olhei aquela prateleira, peguei uma cestinha, né? Fui pá, botando todos os livros de meditação transcendental na cestinha, né? E aí quando eu virei a esquina, assim, a quina da prateleira, no mesmo lugar que estava escrito Transcendental Meditation, estava escrito assim, Jewish Meditation. E aí, quando eu li Jewish Meditation, eu fui tomada de eu não sei explicar, eu vivi um momento transcendental mesmo. Meu corpo, eu não sei o que aconteceu, eu não sei explicar, eu vivi, sei lá, uma emoção além das emoções normais que eu já tinha vivido até aquele momento da minha vida. A cesta de livros caiu da minha mão no chão, assim, paf! E eu falei, como é possível juntar a minha vida? Como é possível juntar o meu background judaico, tudo que eu vivi, o Shabat que eu ia na sinagoga com os meus avós, com a meditação, que é meu caminho espiritual. E aí, quando eu me aproximei para ler na prateleira o que era Jewish Meditation, aí era Kabbalah. E aí eu comecei a tremer. Eu comecei a tremer porque eu tinha informação nem no meu subconsciente, no meu consciente mesmo, eu tinha a informação do meu avô que cabala não é para mulher. E aí eu me lembro que na hora, na livraria, eu acho que eu devia ter, sei lá quantos anos eu tinha nessa viagem, 20, 21, meu avô tinha morrido há pouco tempo, 6, 7 anos, e eu me lembro que eu falei, vô, você me dá licença, vou dar benção, vô. Eu falei, porque o livro está aqui, vô, se o livro está aqui e eu posso comprar... É porque eu acho que... se eu vim até aqui, né? E aí eu peguei que legal. O livro de Kabbalah. Mas que legal que você pediu licença, né? Que legal que você pediu licença, que não foi um ato de rebeldia, né? Não, foi com humildade. Muito legal. Raro momento de humildade da minha juventude. Mas aí,
o engraçado dessa história, Buda, sabe o que é? É que eu cheguei em casa, eu abri os livros, aí eu comprei uns 6 livros de cabala. E eu cheguei na casa da minha tia, eu abri o livro e eu não entendi nada. Acabou de acontecer comigo isso esse ano, hein? Não, não entendi nada. E aí a coisa pontual que aconteceu dentro desse fluxo foi que aí um dia, foi em Pêssar até, né? Foi em Pêssar, na lua cheia de Áries, a minha mãe me deu de presente um livro que ainda nem tinha sido lançado, que a minha mãe era muito amiga do editor que estava lançando esse livro na época. E aí ela me deu de presente O Poder da Kabbalah, que é um livro de Yehuda Berg, é um livro do Kabbalah Center, que é meio assim, tipo, Kabbalah for Dummies, sabe? Mas diz tudo lá. Sim. E aí, Sim. esse livro foi o turning point. Esse livro que foi o ponto alto. Quando eu li esse livro, eu falei, essa é a minha vida. Acabou, encontrei. Ponto. Que legal. É que isso. legal. E aí eu comecei. Mas você estava envolvido com teatro. Mas estava envolvido com teatro nesse momento. Aí eu fui estudando Cabala, fazendo teatro, até que chegou um momento que a Cabala puxou mais forte e foi meio natural isso. Foi uma coisa que aí foi natural. Aí eu virei professora, comecei a dar aula, comecei a dar palestra. E aí o Expressão Consciência que veio um pouquinho juntar os dois mundos, né? E o Expressão Consciência é um método que eu criei de desenvolvimento pessoal, de autoconhecimento, onde eu uso exercícios de teatro, mas não na busca pelo ator, não na busca pela construção do ator, e sim na busca pela construção da alma da pessoa. Né? Então eu trago. Mas tem a ver com Reich também, essas coisas, não? Com o quê? Desculpa? Tem a ver com Reich, com essas terapias que também tem expressão assim? Não é. É terapêutico, mas não é uma terapia. Né? Não, são realmente exercícios teatrais, como você pode imaginar que sejam exercícios teatrais, só que a fala por trás desses exercícios, né, que é a fala que eu trago, e tem meditação guiada também nas aulas, a gente vai trabalhando temas. Então a gente trabalha o tema de confiança, trabalha o tema da emoção versus razão, trabalhamos objetivo, trabalhamos coletividade. Então cada aula eu trago um tema, e aí esse tema é trabalhado nos exercícios teatrais, trazido para a vida pessoal na meditação guiada, e depois tem um momento onde os alunos colocam no papel, desenham, pintam, escrevem os insights que aquilo traz. A gente vai construindo um processo de autoconhecimento. É rico, assim, o Expressão Consciência existe há 3 anos, 4 anos. Esse ano, infelizmente, ele foi suspenso porque ele é ao vivo. Eu não tive um caminho assim de conseguir levar a Expressão Consciência para o online. E tem interação, tem interação, contracena, tem essa parte também? Tem, mas de uma outra maneira, né? Porque não é o seu ator que está ali, é a sua alma que está ali, né? Então você representa a sua maior negatividade, você representa a sua maior qualidade. Então é você, é bem rasgante, assim, sabe? Os meus alunos todos, né? Já tive algumas turmas, tem aqui a Carlinha falando, ela fez Expressão Consciência. É incrível! Obrigada, Carlinha. Quem faz realmente é muito transformador. É difícil de explicar assim, o que a pessoa vive, mas a gente tem que estar disposto, né, Buda? Quem entendeu que a gente veio para a vida para se autoconhecer e fazer evolução, entendeu. Quem não entendeu, eu espero que entenda. Não, em algum momento vai entender, né? Em algum momento vai entender, não é possível, porque é intuitivo, a vida mostra isso, não tem como não entender. Mesmo que seja depois da morte, vai entender. Em algum momento vai entender. A gente espera que ainda seja nessa encarnação, né? Para que cada um possa fazer sua correção ainda nessa encarnação. É possível. Agora, eu observei que uma grande maioria de mulheres fizeram ou fazem o Expressão Consciência, né? Isso é interessante, né? É interessante, tem uma explicação cabalística, mas eu não sei se você e seus amigos homens vão gostar de ouvir. A gente homem branco, heterossexual, é a ralé da humanidade hoje em dia. Pode falar o que você quiser, que eu já estou acostumado. Não é ralé, não. Mas a Cabala explica que a mulher ela é espiritualmente mais elevada do que o homem, porque existe uma correção espiritual a mais que as mulheres já fizeram. Né? Então, na verdade, segundo a Kabbalah, as mulheres reencarnam para ajudar os homens, e não só os homens no sentido de marido, né? Mas os homens, filhos, pais, todo mundo, né? Enfim, para fazer a correção final.
E aí é claro que a mulherada reencarnando vai acumulando também negatividade. Então a gente também já tem a nossa parte de negatividade para corrigir. Mas espiritualmente falando, as mulheres, segundo a Kabbalah, têm essa correção a mais já feita do que os homens. E é natural, por isso, as mulheres buscarem espiritualidade primeiro, né? O que eu mais vejo acontecer, são raros os casos que são o contrário. É a mulher vindo, né, para Kabbalah ou para Expressão Consciência, e aí traz marido, traz irmão, traz o melhor amigo, traz o filho, né? É o que eu mais vejo por aí, é bem normal. Eu tô, assim, as minhas aulas de Kabbalah, quando eu começo assim, né, eu olho para a turma, é 80%, 70% mulher. Sempre. Normalmente sempre. nas igrejas, nas religiões quase todas, né? Nas igrejas, centro espírita, normalmente esse é o caminho também. A mulher vai primeiro e depois que leva, né? De muitas vezes, daí, quando o homem vai, ele vira mais radical, vira mais, né? Fica mais Caxias, mais ortodoxo, mais xiita, né? É verdade. Quando o homem clica, é mais profundo que a mulher, porque ele entende. Mas aí eu acho que esse salto de fé, que é aquilo que você falou, eu acho que é mais difícil para o homem se colocar nessa posição de humildade diante da força maior, porque alguns homens entendem isso como uma fraqueza, bate no lugar de um orgulho macho meio doido, eu não sei. Sim, não sei sim. Se um amigo meu, inclusive, comentou comigo que sempre achou uma coisa efeminada a religião, Olha, entendeu? Viagem. É interessante, né? É interessante. Quantos preconceitos sobrepostos, né? Nossa. Interessante. E a necessidade de parecer alguma coisa, né? De criar uma imagem para se mostrar como aquilo, né? Mas é interessante porque, na minha modesta opinião, não tem nada mais lindo do que um homem espiritualizado. E olha que eu acho que a mulherada toda vai concordar comigo. É tão bonito um homem espiritualizado. Sério, porque dá para ele um lugar de uma humildade tão linda, transformativa. É isso. Cara, quando a gente... Assim, eu vou falar por que eu dou aula de Kabbalah. Eu dou aula de Kabbalah porque, primeiro, é tão bom para mim que eu quero para todo mundo. Mas, principalmente, porque, assim, eu acredito, Buda, acredito mesmo. Eu acredito numa humanidade. Eu acho que a gente vai ver isso na nossa geração. Sabe? Numa humanidade onde todo mundo entendeu, acho sim. Se não nos nossos filhos, no máximo. Uma humanidade em que todo mundo entendeu que a gente vai que evoluir. É o que a gente veio fazer, a nossa transformação espiritual. E a nossa transformação espiritual é o nosso pacote, não é o que o outro me provoca, não é porque o outro é um idiota, é porque eu tenho essa coisa que é provocada em mim. Sou eu que tenho que transformar isso. Né? Eu acredito nesse entendimento. Acho que a gente vai chegar nesse lugar. Acho mesmo, tenho certeza absoluta. Que a psicanálise já mostrou também, né? Essas ideias vêm desde sempre, né? Não nasce do nada, Freud né? Freud era outro estudioso de Kabbalah. Freud também estudava o Zohar. Claro, porque assim, todos esses... sempre existe uma tentativa de se criar um sistema que resolva tudo, né? Um sistema de pensamento que dê conta da felicidade geral de todo mundo. Mas esse sistema nunca consegue incluir a pessoa que se ferra a si mesma, né? Que se boicota, que não se ama, que tem coisas mal resolvidas. E daí você vai falar, a família não é a família. Às vezes a família foi maravilhosa, mas tem alguma coisa lá que, né? Não tem um jeito de solucionar as questões todas, assim, com uma... achei a fórmula, descobri como é que é. Entendeu? Você pode até ter, aspas, uma fórmula. Vamos chamar de ame ao próximo como a si mesmo de uma fórmula. Você pode até ter essa fórmula. A questão toda é que aplicar essa fórmula, para falar mais simples, a aplicação dessa fórmula é um trabalho pessoal intransferível. Aí é de cada um, aí não é família, né? Aí aquela alma, nessa encarnação, com o pacote que ela trouxe das vidas passadas, com o que ela tem pela frente para corrigir. Né? E o homem é si mesmo, né? Porque o homem próximo com a si mesmo, você tem que começar a entender que ser a si mesmo também não é o orgulho, não é a vaidade, não é a ambição, né? Amar a si mesmo não é exatamente isso, né? Exatamente. O grande truque, pulo do gato da fórmula ame ao próximo como a si mesmo, é você perguntar como você se ama.
né? A expressão consciência fala muito disso. A gente fala muito de autoestima, de autoentendimento, de autoperdão, de autocompreensão, né? Acho que esse é o tudo, né? É o tudo, porque como eu me trato, é como eu vou aprender a tratar os outros, né? Até como a gente se perdoa, né? E até como a gente se percebe e como a gente tem a coragem também de olhar para nós mesmos e falarmos, tudo bem, olha só, eu tenho todo esse meu lixo aqui, todo esse meu podre, todos esses meus defeitos, né? Mas eu não sou eles, né? Eu sou minha alma pura, Sim, divina. Eu vim transformar. sim, Eles são a minha caixinha de ferramenta, o que eu vim transformar, né? O que eu vim sim, trabalhar. sim, sim, sim. Eu acho incrível como tudo isso que você está falando dialoga com o cristianismo. Assim, na verdade, os conhecimentos, os discursos, eles se manifestam, né, de maneiras diferentes, mas Perfeito, acho que a gente exatamente pode isso. chegar no mesmo lugar, né? Eu Por falo uma uns frase caminhos. muito. Total, total. Eu falo para os meus alunos uma frase que eu falo aberta, sabe? Quem daqui é meu aluno já ouviu isso muito. Que eu falo, a verdade é uma só, que é o amor. Seja o amor ao próximo, a si mesmo, a Deus, e o amor maior, que é quando você entende que você, o outro e Deus é a mesma coisa, né? Quando você Sim, realmente entende que você, o outro e Deus é a mesma coisa, você chega no que a gente realmente chama de amor. Então, a verdade é uma é. só, que é o amor. Agora, os caminhos, eu sempre imagino uma flor. Sabe uma flor que tem um miolo e tem um monte de pétala? Né? Então, cada um de nós está Aham. caminhando sobre uma pétala. Né? Então, a minha pétala é a cabala, tem gente que a pétala é o É cristianismo, tem gente que a incrível. pétala é o budismo, tem gente que a pétala é a natureza, né? É tomar banho de cachoeira, cada um tem uma pétala. Né? E a gente vai caminhando nessa pétala para chegar nesse miolo, que é esse amor, esse entendimento desse amor, né? Que eu acho que é o principal, né? Porque assim, você vai falando as coisas, eu vou só pensando em passagem do Evangelho que diz a mesma coisa, entendeu? João diz, Deus é amor, por exemplo, entendeu? Que é uma definição maravilhosa, né? E revolucionária, né? Onde é que está escrito isso nas religiões anteriores, entendeu? É, é por aí, né? É uma questão de linguagem também, onde cada um se encaixa melhor, né? Uma questão de cultura, de história de vida, né? Tem muita. Tudo isso, né? Com Afeta isso, certeza. né? Alguém aqui escreveu, o Glaucio escreveu, minha pétala é o teatro. Que lindo. Acho que a arte é uma super pétala para chegar. A gente só tem que tomar cuidado com a pétala da arte, que a pétala da Uhum. arte, ela tem muita pedrinha no caminho, que é a pedra da vaidade. Tem só que tomar cuidado com isso. É, Só é, isso. isso é uma reflexão que eu tenho tentado fazer. Não estou fazendo muito, não, mas eu tenho tentado fazer. Qual é o lugar da vaidade nessa história toda, né? Porque. Uma das coisas que me afastou do teatro, uma das, né? Não foi a única, não. Mas foi isso que, para mim, eu amo, imagina, gente, faço teatro desde que eu tenho 11 anos, né? Me considero atriz até hoje, apesar de estar totalmente afastada. Mas uma das coisas que me afastou foi um pouco essa coisa, né, da vaidade, né? Para mim, pessoalmente, porque tem gente que lida muito bem com isso, eu não. Eu entrava numa egotrip, naquilo ali, né, que acabava revelando. Eu não conseguia lidar com os meus aspectos negativos, não conseguia trabalhar aquilo ali. Né? Então, eu acho que a gente tem que Uhum. tomar isso. E não é só teatro nem arte, não, né? Porque eu acho que o artista tem coragem de colocar isso mais à flor da pele, né? Mas de uma maneira geral, né? Acho que a Uhum. vaidade e o orgulho são coisas que a humanidade tem que prestar muita atenção, porque se tem uma coisinha que é antídoto para ame o próximo como a si mesmo, é vaidade e orgulho. Né? E cada um de É. nós tem de um jeito, num lugar, numa área da vida, e E fazer o se trabalho transmuta, né, espiritual Maíra? Também, né? muito, e se disfarça pra caramba, né? É, é. Porque o ego, ele ilude a gente sempre, né? Ele Sempre consegue é. sempre te dar E é a uma função dele, na driblada, né? verdade, né? A função do ego é fazer a gente acreditar que ele não existe, e dois, que ele não existe, na verdade, porque nós somos ele, né? Então a gente se funde nesse entendimento de que eu sou assim, e eu me defino pelo meu ego. Né? E o descolamento, já voltando lá para o início aqui da nossa live que você falou, acho que o maior descolamento que a gente tem que fazer é do nosso ego, né? Entender como aqui a Helena está dizendo, cada caminho tem suas pedras, pedrinhas e pedregulhos, total, porque todos nós temos o nosso ego.
né? Que a Cabala Nós chama do somos nosso a arquétipo pedra, né? era... Nós somos a Nós somos a pedra. nossa pedra, né? E aí é ter coragem de olhar para o ego, é ter coragem de olhar para as suas negatividades e falar, eu não vou me definir por elas, mas elas são minhas caixinhas de ferramenta. Eu preciso cuidar das minhas negatividades e transmutar se eu quero fazer minha evolução espiritual. Eu pensando sobre essa história da vaidade com relação à arte, em relação a mim mesmo, né? Fiquei pensando, né, pô, será que eu faço tudo isso só para aparecer, né? Será que essa é no final das contas, esse é o que você tira? Porque eu dediquei minha vida à arte, né? Desde criancinha, na verdade. E a única coisa que me consolou nessa história, eu não estou resolvido ainda com isso, não. Mas o que me consolou é que eu faço, mesmo tão na merda, mesmo ninguém vendo, sozinho em casa, eu continuo fazendo. Então, é que nem um passarinho, entendeu? Eu não estou cantando só porque estão ouvindo. Eu estou cantando o que eu estou cantando também, estou escrevendo o que eu estou escrevendo. Então, de alguma maneira, eu estou meio resolvido com isso, entendeu? Não, mas sabe o que me vem quando você fala isso? Que é uma coisa tão profunda que eu acho que todo artista deve ter isso em mente, né? É muito espiritual a arte, porque o que a gente veio fazer aqui nesse mundo é se tornar Deus, né? E o que é Deus? Deus é essa força de se expandir, se compartilhar, né? Então, acho que quando o artista cria... De criação. Então, quando o artista cria e aquela obra é entregue para a humanidade e aquilo gera acalanto, gera riso, gera reflexão, esse é um dos maiores compartilhares que a gente pode fazer. E eu acho que é por isso que o oponente, a negatividade, pega tão pesado com a vaidade dos artistas, porque é proporcional, né? É a quantidade de luz que os artistas revelam. E por isso que os governos fascistas têm tanto medo da arte também, né? Porque a arte se aproxima muito de Deus nesse lugar da criação. E cada um de nós, com as nossas profissões, quando a gente cria, quando a gente entrega alguma coisa para o mundo, a gente está dando um pedacinho da nossa luz, o nosso pedacinho daquele recipiente original, que é só nosso, só eu revelo essa luz. Cada um de nós tem uma luz única, né? Mas talvez para os artistas está mais clara essa luz única, o que eu vim entregar para o mundo. E aí talvez por isso a negatividade pega mais pesado, né? Não sei. Mais ou menos porque o artista começa a se vender, começa a querer fazer para ganhar dinheiro, para fazer sucesso, para entrar no mercado, para se encaixar, daí começa a se perverter também, né? Mas eu não acho que tem nada de errado em querer ganhar dinheiro com a sua arte. O que eu acho que onde a pessoa se perde é quando ela deixa a negatividade tomar o controle. Então, eu não estou fazendo aquilo porque eu quero compartilhar com o mundo e ser Deus, né? E gerar luz para o mundo, né? Eu estou fazendo aquilo por vaidade, por orgulho, né? Eu acho que essa é a antena que a gente tem que ter em pé. E não só quem de nós é artista. Acho que todos nós, né? Todos nós temos que ter a antena ligada, onde a minha negatividade grita, que é para onde eu tenho que olhar. Eu não vou nem me definir por essa negatividade, mas também não vou fugir dela. Né? Mais uma vez, é a caixinha de ferramenta. E esse oponente que você fala é o oponente interior ou é um oponentezinho assim que está aqui assim? É o oponente interior. Não tem ninguém aqui não. Tem ninguém aqui não, tá tudo aqui. Não, será? Será? Não, tem não. O que está aqui é o que a gente cria. É o que a gente cria. Na verdade, assim, o oponente é um termo que a gente usa, que é a tradução para o português, de uma força que em aramaico é um nome muito deturpado, tá? Vou até tomar cuidado para falar ele aqui. É um nome muito deturpado pelas religiões. Em aramaico existe um termo que se chama Satan. Satan, tá? Que virou Satanás, diabo, né? E que, na verdade, a maior obra do Satã é ter virado Satanás, né? Tipo, tema alguma coisa fora de você, né? O outro é o demônio, o outro é o demônio. Aquela música é o diabo, aquelas pessoas são o diabo, o outro é o diabo, né? E, na verdade, Satã, em aramaico, a tradução é desviador. Desviador. E essa força é o que a gente chama de oponente ou ego. São vários nomes para uma mesma força, que é essa inteligência dentro de nós, é uma energia inteligente dentro de nós, que mora em nós, mas que não é a gente, e que faz a gente se desviar justamente de revelar a luz da nossa alma, né, para alimentar a nossa negatividade. Esse é o desvio que ele faz. E o nosso livre-arbítrio é ouvir ou não ouvir essa voz dentro de nós. Mas aí a gente tem que estudar cabala para aprender mais profundo, que isso aqui tá meio rápido. Não, e volta daquela história, né?
volta para a história da serpente, de, pô, tem certeza que você não vai comer isso aí? Por que não vai? Exatamente. Pô, Exatamente. vai lá. É a mesma Exatamente. história, né? Exatamente. É a mesma metáfora. Infelizmente virou uma historinha literal e aí as pessoas acham idiota e aí as pessoas se afastam da espiritualidade porque não entenderam que é uma grande metáfora, né? Pois é, isso que, voltando ao início da nossa conversa, a pessoa pega o livro e fala assim, não acredito nisso não, e dispensa. Não leva a lugar nenhum, né? Você só dizer isso, isso aqui é mentira, daí joga fora. Leva aqui, é nada, né? Não, quando a gente entende que são tudo, que são analogias, que são códigos, que são metáforas, a ficha cai realmente, né? Que na verdade essa serpente, né? É essa inteligência que mora dentro de mim, esse oponente que mora dentro de mim. E aí estão perguntando aqui como distinguir o oponente da nossa alma. Aí, minha gente, o negócio é o seguinte, aquela chata, né? Vem estudar cabala pra você aprender isso, porque não vou conseguir responder isso aqui agora assim, não. Mas, para não deixar no vácuo, tá? Para não deixar no vácuo. Eu tava achando que era a mesma coisa. Para não deixar no vácuo é o seguinte, quem a gente é, a nossa alma divina, a nossa força de compartilhar, a nossa força de amar ao próximo como a si mesmo, isso é quem a gente é. E nós temos o nosso oponente, que é essa voz de negatividade, da nossa nosso sistema reativo, do nosso desejo egoísta dentro de nós. Qual é a diferença da voz da alma para a voz do oponente? A primeira diferença mais forte é que a voz do oponente é a grita. A voz do oponente é aquela que manda você reagir. Né? Você tem que se defender do mundo, você reage ao mundo. Né? E a voz Seja homem, né? Quem é você que vai falar assim comigo? Olha só o que fulano fez. Né? Ai, me conta a última fofoca do fulano, porque ao ouvir mal do fulano eu me sinto melhor sobre mim, né? Então, essa voz, ela grita. Você só consegue ouvir a voz da alma quando você consegue aplicar restrição e parar e identificar a voz do oponente como uma voz à parte da sua. Mas isso é um processo, gente, que aí é processo de estudo e prática de cabala. Aí vem fazer cabala, vamos se aprofundar. Maíra, eu lembrei de uma história agora que a gente teve, você vai lembrar disso, a gente teve um empresário picareta lá na nossa banda que deu um cano na gente. E daí ele marcou com a gente lá na oficina dos Hells Angels para acertar as contas com a gente. E daí o Rocha é grande, né? Vocês não estão vendo, mas o Rocha é grande. Daí o Rocha falou, não, eu vou lá conversar com ele, acho que era o Rocha e você que iam lá conversar com ele. Daí eu falei assim, não, Rocha, você é muito estourado. Eu tenho que ir junto para poder dar botar uma pessoa centrada nessa conversa. Daí a primeira coisa que o cara falou, eu fiquei puto, parti pra cima do cara. O Rocha que me segurou, você me segurou. Gente, aquele episódio, gente do céu. Ai, a gente viveu cada coisa nessa vida, né? Meu Deus do céu, eu te esqueci. Mas a gente tem uma autoimagem, né? Quando chega na hora da prática, a gente se revela, né? Porque, na verdade, cada um de nós tem um gatilho específico. E o grande lance do autoconhecimento, o grande lance da espiritualidade é a gente tomar conhecimento dos nossos gatilhos. Nossos gatilhos não são nossos inimigos. Né? É a nossa caixinha de ferramenta. Então, de repente, assim, naquela situação com aquele cara ali, nós três, aquele cara, e você indo lá para acalmar, porque o Rocha é seu estourado da história, apesar de vocês dois serem dois librianos igualmente equilibrados e destemperados da mesma maneira, ali o cara falou alguma coisa que puxou que apertou o teu gatilho. Então, acho que o grande lance da gente crescer, da gente virar adulto, da gente se conhecer, da gente evoluir espiritualmente é eu entender quais são os meus gatilhos. Onde eu tenho que me trabalhar. Porque segundo a Kabbalah, não é o cara que é um escroto e que falou uma coisa babaca e que aí é óbvio que você teve que reagir. Essa é a visão do 1%. A visão da Kabbalah é o Buda tem isso para trabalhar de oponente, de negatividade. Então vamos levar na vida do Buda esse cara, para esse cara disparar o gatilho. E o Buda tem o livre-arbítrio, se ele vai agir com a alma ou com o oponente. Sim. Mas é muito rápido, hein? É muito rápido, não dá tempo de pensar, não, pô. Por isso que a maior ferramenta da Kabbalah é pausa. Pausa. Ferramenta número 1, que a gente aprende Kabbalah 1. Pausa.
Só através da pausa, pausar mesmo, pausa. Não reage, pausa, observa o que está em jogo. Entendeu? A pausa é fundamental, mas é prática. É difícil de pausar. Quando vem um gatilho... expressão consciência, você trabalha isso também? Trabalho também. Eu trabalho muito autoconhecimento dos gatilhos, muito autoconhecimento dos gatilhos, mais do que a pausa. Porque para poder chegar na pausa, eu preciso saber quais são os meus gatilhos e sair da consciência de vítima. A gente só sai da consciência de vítima com autoconhecimento. Não tem outra maneira. Aí o Rocha tá aqui, beleza, mas o cara era escroto. É isso que eu falei, isso que eu pensei aqui. Tudo bem, mas aquele cara, eu vou te contar. Ele tava numa vibe. Não, eu vou falar uma coisa pra você, Rochinha e Buda. O cara era escroto? Pode ser, mas essa é a correção dele. O grande lance da espiritualidade é eu entender qual é a minha correção. Por que o universo colocou esse escroto na minha frente? Essa é mas nós éramos 14, Maíra. Nós éramos 14. Era muita gente atraindo alguma coisa, pô. Mas aí, eu vou falar, Buda, tem o Tikkun na Olam da humanidade, também teve o Tikkun dos Impossíveis Soul Band. Entendeu? Sim, teve. A gente tinha um Tikkun, a gente tinha uma correção ali, nós, enquanto banda. Entendeu? Para quem tá aqui me conhece e sabe que eu não canto nem toco nenhum instrumento, eu era produtora, tá, gente? No caso. O Rocha era o baixo, o Buda era o vocal e tinha mais várias pessoas. E o cara, para as pessoas entenderem, o cara resolveu pagar em camiseta. Ele... É verdade, eu tinha esquecido disso. Mas é interessante voltar agora nessa história, porque gente, a vida vai seguir apresentando a gente com pessoas que a gente julga, que a gente acha como escrota, chata, burra, incompetente. O grande turning point, o grande ponto de mudança da nossa vida e da nossa evolução como ser humano e como alma, como pessoas aqui encarnadas, é eu entender que diante de alguém, aspas, escroto, tá? Diante de uma situação desafiadora, vamos chamar assim, para chamar bonitinho, né? Que o cara queria pagar com camiseta e chaveirinho. O Rocha está lembrando aqui, é verdade, era camiseta e chaveirinho. Você esqueceu do chaveirinho. Você esqueceu do chaveirinho. Então, diante dessa situação, eu tenho duas opções. Esse é o que nos diferencia dos animais, nosso livre-arbítrio. E qual é as únicas duas opções que a gente tem diante de uma situação difícil, escrota, desafiadora, alguém chato, imbecil, incompetente, whatever? Ou eu vou cair no lugar da vítima, cair no lugar do julgamento e anular aquela pessoa e colocar toda a responsabilidade nela, porque ele é escroto, então ele é a causa e eu sou um mero efeito. Ou eu vou entender que eu preciso sair da consciência da vítima, sair da consciência do efeito e fazer a pergunta: por que que isso está no filme da minha vida? Por que que eu estou atraindo essa pessoa? Onde está a minha mudança? Porque quando eu mudar, eu vou parar de atrair esse tipo de situação. E é isso que a gente vai fazer aqui. Isso é a vida. Né? Isso foi é essa tua fala. Foi essa tua fala que me pirou aí durante essa semana, porque eu comecei a recapitular a minha vida e pensar em certas pessoas que cruzaram o meu caminho. Eu pensei, era eu então que... Daí, malandro, eu tava lá tranquilão, me achando o correto, né? O cara que tava ali na luta do bem contra o mal, eu era o bem, sempre o mocinho, né? E depois eu tô atraindo a figura e não foi uma vez só, foram várias figuras, e aquele negócio que umas figuras sempre parecidas, assim, depois, malandro, daí me botou muito para baixo esse negócio. Mas aí você tem de novo o livre-arbítrio, meu amigo. Ou isso te bota para baixo, ou para usar uma palavrinha da moda que eu detesto, ou isso te empodera, detesto essa palavra, mas enfim, só para usar ela. Ou isso te dá o poder de ser Deus. Esse é o poder de ser Deus. É ser a causa e não ser efeito. É falar, caramba, eu tô com esse escroto aqui na minha frente. Tô com esse cara imbecil aqui na minha frente. O que eu fiz para atrair isso? Onde eu posso mudar? Onde eu posso tirar esse tipo de pessoa do filme da minha vida? Então, na verdade, isso é um baita do poder que a gente tem. Esse é o nosso poder de ser Deus. Esse é o nosso poder de criar a nossa realidade. É tirar a responsabilidade do outro. E que bom que eu vi essas tuas lives agora durante a quarentena, que quando tudo voltar ao normal, eu já vou poder já jogar diferente, quem sabe, hein? Já pensou se os próximos 40 anos serão diferentes? Já pensou? E se serão.
e Cicerão. E você já pode começar a jogar agora, né? Com quarentena e com tudo, meu filho. Eu pedi mais 40 para Deus. Falei, pô, me dá mais 40 para poder consertar, porque eu caguei tudo em 48. Não dá. Só mais 40, Buda. Só mais 40. Só mais 40, pô. Pensa grande, pede a imortalidade. Não, a imortalidade com essa carcaça aqui não dá, pô. Vai ficar muito... Já tô começando a sentir os traços da velhice, Maíra. O joelho tá estalando. Louco. Não, o joelho tá estalando. Outro dia aqui, durante uma entrevista, eu falei que trabalhei na exposição do Rodin, não foi? Foi na exposição do Monet. Olha só, eu já tô errando, pô. Pô, já tá brabo, já. Esse negócio de trocar nome de filho... Se a gente pudesse ter a consciência que a gente tem agora com um corpinho de 20 anos, né, não? Por isso que eu falo mesmo, quem aqui tem filho, tá? Eu acho isso mesmo, eu acho que Cabalá, espiritualidade, hoje, na nossa geração, tem que ensinar de berço. Eu me lembro, eu nunca vou esquecer, quando eu encontrei uma vez no teatro, tem uns 2 anos, eu acho, eu encontrei uma grande amiga dos meus pais, que é uma super intelectual, uma mulher que eu admiro pra caramba. E aí, professora da UFRJ, não sei o quê. E eu estudei numa escola que era uma escola super artística, tá? E eu coloquei o meu filho numa escola que é considerada, aspas, religiosa, né? Mas é uma escola bastante espiritualizada. E aí, ela não me via há muito tempo, ela falou, oi, Maíra, quanto tempo? E aí, como é que tá seu filho? Nananana. E aí, ele tá estudando aonde? Eu falei, nessa escola tal. Aí ela olhou assim para mim, né, com aquela cara dos intelectuais, né, quando acham que alguma coisa está fora do lugar. Eu admiro ela pra caramba. E ela falou assim, você, uma mulher artística desse jeito, com filho de 2 artistas, com alma de artista, que estudou na escola tal, que era uma escola artística, colocando seu filho numa escola religiosa. Aí eu falei, olha, fulano, eu vou te falar uma coisa. Eu não considero a escola do meu filho religiosa, eu considero uma escola muito espiritualizada. E eu acho que a gente tem que viver de acordo com os tempos, né? Então, na década de 80, ali, naquele momento da humanidade, a humanidade precisava de arte. E eu acho que por isso que meus pais me colocaram numa escola artística. Agora, nos anos 2020, 2010, né, na época, a humanidade está precisando de espiritualidade. E é por isso que eu coloco meu filho numa escola espiritual. E eu acho, estou falando tudo isso porque você falou assim, né? Quando acabar a quarentena, eu vou botar em prática. A gente tem que botar em prática agora, gente. Claro. O mundo precisa de espiritualidade agora, né? Agora. Gente, né? Tem uma frasezinha judaica que eu adoro, porque é... Ai, gente, quem souber essa frase me ajuda. Mãe, se você estiver me ouvindo, me ajuda. Se não eu, quem? Se não agora, quando? Bonito, uma frase judaica bem famosa, né? Você está falando dos judeus que tem sempre QI alto, na verdade, tem QI alto porque é o povo do livro. As pessoas ficavam sem comer, mas não ficavam sem alfabetizar seus filhos, né? Então, se não eu, quando? Se não agora, se não eu, quem? Se não agora, quando? Então, maravilhoso. Quem vai melhorar o mundo não é governo, sou eu. É você. Exato. E a gente tem que acreditar no poder do microcosmos. Eu transformando, a minha transformação quanticamente vai transformar um familiar do meu lado. E esse um familiar vai transformar que vai transformar um. E a gente tem que sair dessa coisa de achar que é o governo que vai salvar. E a Era de Aquário é isso. Porque a Era de Aquário é a ideia da coletividade, né, do poder do coletivo, mas o coletivo nasce do indivíduo. Então a Era do Aquário também é a era do posicionamento do indivíduo. Então a gente precisa acreditar no microcosmo. É a minha mudança que vai gerar a mudança do mundo. Eu não tenho que esperar governo, não tenho que esperar ninguém. Né? A mudança sou eu. Se não eu, quem? Se não agora, quando? Né? Até porque eu falo 2 coisas. Assim, uma é que as pessoas estão brigando como se ninguém fosse morrer. Né? Como se todo mundo fosse ficar aqui para sempre. Daí, claro, se você vai ficar todo mundo aqui para sempre, tem que brigar, porque essa merda vai ser eterna, não pode. Mas só que não tem fila, né? Além de que todo mundo vai morrer, não tem fila, é sorteio, né? E qualquer um pode ir a qualquer momento. Então, você tem que pensar em outro raciocínio, né? Claro, é o raciocínio da continuidade, né? É o raciocínio da continuidade.
Porque, na verdade, morrer também não é o fim, né? Morrer não é o fim. Sim, sim, sim. É. Maíra, já estamos em 1h35, hein? Mentira! É. Gente, Ah, mentira! o Instagram não corta mais, e o papo vai indo. Isso que ninguém tá comendo nada, ninguém tá bebendo. Eu não percebi a hora passar, gente. Que loucura, gente. Ai, meu Deus do céu. Estamos seco bom, aqui. Né? Foi maravilhoso. Rolou gostoso. Foi maravilhoso. Como é que tá o Miguel? Que bom. Pô, o Miguel tá lindo, maravilhoso, imenso. Ele vai fazer o quê? Estudioso, foférrimo, tá em dúvida ainda entre o direito ou relações internacionais. Giovana vai fazer relações internacionais, olha só. Ai, sério? Engraçada. Legal, né? Essa é a geração, cara. Tô falando que é a geração do pensamento global. Tô falando que são os nossos Muito filhos que vão... Muito bom, adorei estar aqui, adorei, pô, muita maravilhoso. saudade. Adorei. A audiência enorme, foi uma delícia. Bombamos, né? Gostoso. Tá cheio de família, então, tá cheio de família e aluno meu aqui que eu tô vendo. Eu sei. Todo mundo, gente. Então, o Kabbalah Center tem aula online, né? Tem EAD, né? Você tá lá também? Tem. Kabbalah Center tem EAD direto, funcionando a plenos pulmões. Além de mim, tem vários outros professores incríveis e maravilhosos. Recomendo muito. Acho que a Kabbalah é um corpo de conhecimento espiritual aberto para todas as religiões, independente do seu caminho, independente... É muito especial, não só intelectualmente, mas principalmente porque é muito aplicável, é muito prático, né? E eu convido todo mundo também, quem não segue ainda, a seguir @Expressão Consciência tudo junto, que é meu trabalho. Sim. E que estamos aguardando a vacina, porque o Expressão Consciência é olho no olho, é abraço, é pele, é mão, entendeu? Então é isso. Legal, maravilha, Maíra. Adorei, Buda, muito obrigada pelo convite. Adorei. Estar com meu amigo, meu brother de tantos anos, né, querido? Isso. Essas amizades são... A gente vai para o outro lado, muda, mas tem uma coisa anterior, né? A gente vai conheceu junto, né? A gente conheceu um lado da pessoa que não, né, que tá lá ainda, que não vai mudar nunca, né? Nunca. Rocha está incluído nessa história. Rocha é meu irmão. Com certeza, nossa. Tá. Maravilha. Beijão, então vamos Maíra. aproveitar para desejar para a galera um 2021 abençoado. Isso. Com muita saúde, muita luz, muito autoconhecimento, tudo de bom. Obrigadão, querido. Valeu, beijão. Beijão para todo mundo. Beijo.